E aí galera, como é que vocês estão? Então, diante da situação a gente vai ter que começar a ter umas aulinhas assim um pouco mais diferenciadas, mas eu vou tentar da melhor forma possível passar todo o conteúdo para vocês. Nas últimas aulas que nós tínhamos acabado de começar a falar sobre a microscopia e como que a microscopia conseguiu revolucionar a história da saúde e da ciência. A partir dos primeiros modelos de microscópios, que eles na verdade eram estruturas muito simples, certo? A gente está falando aqui de algo que era composto inicialmente por um pedacinho de vidro capaz de aumentar a imagem, de ampliar aquela imagem, até os microscópios mais atuais, que são capazes de fazer uma varredura completa até de coisas que não conseguem nem emitir luz. Pois então, galera, na aula passada que a gente tinha falado, a gente estava começando a falar então das diferenças entre o microscópio simples e o composto. E basicamente o que eu posso apresentar para vocês é o microscópio simples, ele é uma estrutura formada por apenas uma lente. Enquanto o microscópio composto, ele é formado por uma série de lentes e até mesmo espelhos. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Lembra quando nós estudamos os tipos de espelhos? Quais são os três tipos de espelhos que nós podemos ter? Espelho plano, que é o espelho completamente reto. Ele reflete 100% e na mesma proporção aquilo que está na frente dele. O espelho côncavo, certo? Então vamos às diferenças. O espelho plano, um espelho plano, um espelho, lembrando que a imagem está sendo refletida nesse sentido, certo? Um espelho côncavo, que esse cara aqui era capaz de ampliar a imagem. Uma vez que ele focalizava num ponto específico, ele ampliava o reflexo que estava sendo formado nele. E o espelho, então, convexo, que era capaz de ampliar o campo de visão, mas diminuía a imagem sendo refletida dele. Então, galera, o microscópio simples, ele nada mais é do que uma estrutura formada por uma única lente de aumento, certo? Existem vários modelos diferentes e eu desenhei apenas uma lupa aqui porque é o mais comum que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Já o microscópio composto, nós vimos na aula passada as partes do microscópio composto. Esse é um microscópio composto padrão, que a gente vai encontrar em qualquer laboratório ou qualquer instituição de ensino. E eu vou mostrar para vocês aqui então cada uma das partes dele e quais a importância e a função de cada uma delas. Primeiro nós começamos então pela ocular. Essa estrutura aqui é a nossa primeira lente de aumento. Geralmente ela tem um aumento de 10 vezes aquilo que você está tentando observar. Ela consegue ampliar em 10 vezes a estrutura que você colocar ali. Em seguida a gente tem um jogo com algumas objetivas. As objetivas, elas têm um número variável, certo? Elas têm uma capacidade de ampliação que diferente uma da outra. Geralmente, a gente tem aqui uma objetiva de 5, uma objetiva de 15, uma objetiva de 40, e isso pode variar, pode até 100 vezes. Mas uma coisa que a gente tem que entender aqui é, se a ocular me dá uma ampliação de 10 vezes e a minha objetiva me dá uma ampliação de 5 vezes, quanto que eu estou aumentando, quanto que eu estou ampliando aquilo que eu estou tentando enxergar? A minha ampliação, então, vai ser de 10 vezes 5 vezes. No total, a minha ampliação será de 50 vezes. Da mesma maneira, se a minha ocular me dá 10 vezes de ampliação, vezes a minha objetiva de 100, eu tenho uma ampliação de 1000 vezes a estrutura que eu estou observando então no meu microscópio. Importante observar isso. Então olha só, com ampliação de 10 vezes da minha ocular, escolhendo a objetiva que eu quero, que pode ter um número variável de 5, vai variar da marca do microscópio, do quão complexo, quão bom, enfim. O que interessa é, cada objetiva te dá um grau de aumento diferente. Nós temos aqui a mesa, onde a amostra vai ser colocada logo em cima. E nós temos esses dois botões aqui, que é o meu macrômetro e o meu micrômetro. Por que acontece aqui? Essa mesa, ela consegue abaixar e subir à medida que eu vou girando
certo? Esse botão. Isso faz com que a minha amostra se aproxime da minha objetiva ou se afaste da minha objetiva. Da mesma maneira que você pega a câmera do fotográfico e você gira a lente dela para que você consiga focar no que você quer, aqui funciona da mesma maneira. O seu celular, quando você está querendo focar, ele já tem um sistema automático, onde você toca onde você quer focar e o seu celular foca. Mas basicamente, a câmera do seu celular ela está focalizando num ponto específico. Da mesma maneira, se você aproxima ou afasta, você consegue garantir um foco naquilo que você quer, certo? O macrômetro ele vai subir rapidamente a mesa. Quando ela está muito baixa, obviamente, não vai dar para você ver nada. Só que à medida que você vai subindo e ela vai se aproximando do objetivo, você vai tendo uma imagem mais nítida. O único problema é, essas amostras elas geralmente são colocadas em uma pequena lâmina de vidro. E essa lâmina de vidro é muito fina e frágil. Se você, por um acaso, pressiona essa lâmina de vidro contra a objetiva, ela vai quebrar. Eu já fiz isso no laboratório, gente, perdão. É porque a gente simplesmente não... Enfim. Olha só. Quando você chega num certo nível, você não mais gira o botão do macrômetro para que essa mesa suba rápido. Você passa a girar então o botão do micrômetro, onde ela lentamente, milímetro por milímetro, ela vai subindo em direção ao objetivo. Certo? Então a sua amostra é colocada aqui e logo aqui embaixo nós temos aqui uma fonte de luz, certo? Essa fonte de luz é que garante que a gente tenha nitidez também na nossa imagem que está sendo gerada. Porque como são estruturas muito finas, geralmente você está fazendo um corte histológico, ou seja, um corte de pequenas células para serem observadas, por exemplo, você precisa de uma luz bem intensa, que consiga até mesmo atravessar essa estrutura para que você consiga vê-la. E aqui, por fim, você tem uma estrutura, que é uma chave, que você consegue girar de um lado para o outro, controlando a quantidade de passagem de luz. Lembra quando nós fizemos o teste da pupila? Na grande presença de luz, a pupila contrai, fazendo com que haja menos passagem de luz. Quando você tem menos intensidade de luz, a pupila dilata. Da mesma maneira, o diafragma ele é capaz de ser movido para que você permita que mais luz passe ou menos luz passe. A intensidade da luz pode variar, o diafragma pode variar, isso vai depender do que você está querendo analisar, isso vai depender da sua amostra, do laboratório, do microscópio, enfim. Basicamente, essas são as partes mais importantes do microscópio e as diferenças entre o microscópio simples e o microscópio composto. Lembrando, esse é formado por apenas uma lente, independente de como é essa estrutura. Você pode pegar uma lente de aumento e colocar no meio de uma tábua de madeira, continua sendo um microscópio simples. Esse aqui ele é formado por uma série de lentes e ou espelhos. Pode ser só lente, pode ser lente e espelho. Lembra? Espelho côncavo é capaz de ampliar a imagem. Inclusive, se vocês repararem aqui, como nós olhamos nessa direção, a luz precisa ser desviada para que ela chegue então no nosso olho. Isso prova que a gente usa nessa estrutura aqui um espelho que é capaz de direcionar a luz em relação à imagem que está sendo formada. Então, pessoal, aqui finaliza a parte que nós estávamos trabalhando dos microscópios. Eu vou postar para vocês o gabarito das questões e depois a gente vai discutir também. Mas nesse momento eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e fizessem com muito carinho os exercícios da página 76 até a 77 do livro. Aqui a gente vai trabalhar das partes dos microscópios, a história da microscopia, que a gente falou em sala, a gente leu em sala, tudo isso foi trabalhado em sala. E também algumas características peculiares aí. Na aula que vem, sexta-feira, depois de amanhã, a gente já começa a entrar no capítulo 5, então, vida celular. E aqui a gente vai falar um pouquinho das estruturas das primeiras células. Os vídeos que eu vou postar aqui, eles são menores, eles são muito mais simples, muito mais, como pode dizer, muito curtos mesmo. Por causa do tamanho do vídeo, a dificuldade de colocar isso no site, enfim. Pessoal,
Vou abrir isso como um canal de dúvidas também. Isso vai ser postado. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode digitar. Esse é um canal de comunicação nosso. E olha só, pensamento positivo atrai coisas boas. Esse momento difícil que nós estamos passando não é momento de desespero, é momento de responsabilidade e atenção. Então, vamos aproveitar esse momento. Meu Instagram, eu estou postando várias dicas e tenho conversado bastante, porque a gente tem que tentar tirar o melhor de um momento difícil como esse. Só recapitulando algo que nós já tínhamos falado em sala, então fica por aqui, façam os exercícios das páginas 75 a 77, certo? Vou postar o gabarito e abrir o canal para discussão e tirar dúvidas, beleza? Sendo assim, um grande abraço e até a próxima.